bem-vindos às segundas jornadas Júnior da Língua Portuguesa no Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se uma adaptação da obra O Manifesto dos Bichos Nojentos em sala de aula e é proferido por Sandrina Martins. Sandrina Martins, licenciada no ensino de Biologia e Geologia pela Universidade de Algarve, é professora no ensino português desde 2000, estando a lecionar nos últimos anos a disciplina de Ciências Naturais do terceiro ciclo do ensino básico numa escola do Distrito de Lisboa. Em 2021, concluiu a pós-graduação em Gestão de Bibliotecas Escolar no ISLA de Santarém. No mesmo ano, viu publicada a sua primeira obra infantil, O Manifesto dos Bichos Nojentos, pela editora Cordel de Prata. É ainda a professora coordenadora da rede de escolas associadas da Unesco no estabelecimento onde trabalha. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Quero agradecer à organização da Jornada Júnior da Língua Portuguesa por ter aceito a minha participação nestas jornadas. É uma total novidade para mim. É a primeira vez que estou nesta posição de participar num painel e em regime de videocomunicação. Portanto, se alguma coisa correr mal, desde já, portanto, peço desculpas. Vou passar a apresentar-me. Chamo-me Sandrina Martins, sou formada em Ensino de Biologia e Geologia e sou professora numa escola pública. Dou aulas no agrupamento de escolas do Carregado, que pertence ao Distrito de Lisboa. Este ano, portanto, eu tenho habilitações para o terceiro ciclo e o secundário, mas este ano eu tenho turmas de sétimo ano. Bom, a minha comunicação insere-se no eixo a capacidade de contar histórias como uma poderosa e eficaz ferramenta de comunicação e venho aqui trazer 3 formas de abordar uma história com públicos diferentes, tanto a nível da idade como a nível das capacidades. Portanto, a minha comunicação vai incidir na análise de uma história que é da minha autoria, o Manifesto dos Bichos Nojentos, e que editei, portanto, no ano passado, em junho de 2021. Portanto, a editora é Cordel de Prata e as ilustrações ficaram a cargo da ilustradora Joana Ramos. Bom, para contextualizar um bocadinho esta história, portanto, eu só poderia escrever uma história sobre um tema que eu gosto muito, portanto, os animais, a natureza, a biodiversidade, e, portanto, escolhi um conjunto de animais que nós, no nosso dia-a-dia, portanto, não percebemos muito bem o que é que eles fazem, qual é a utilidade deles, porque, na verdade, nós passamos o tempo inteiro a querermos livrar-nos deles, de diversas formas. E, portanto, reuni a mosca, o mosquito, a melga, a barata, a formiga. Bom, a formiga, é verdade, já é uma velha conhecida nas histórias, a osga, a lagartixa. E eles reuniram-se de forma secreta num buraco de uma parede e, portanto, estão extremamente revoltados porque se sentem maltratados pela espécie humana e então querem redigir um manifesto onde, um a um, à vez, vão dizendo a sua função, a sua importância ecológica no nosso planeta. Este manifesto tem um destinatário bastante evidente, é a espécie humana, que na verdade, portanto, é a causadora do mal-estar que eles sentem. Portanto, é uma história ou uma fábula, se assim quiserem, uma vez que eu pus os animais a falar, e escrevi em rima para dar um certo ritmo à história, torná-la mais dinâmica. E, portanto, a minha mensagem é extremamente clara. Portanto, eu pretendo comunicar a importância da conservação e da preservação das espécies, de modo a mantermos um planeta sustentável e rico em biodiversidade. A história, portanto, por ser em rima, torna-se de fácil leitura, tem pontualmente umas palavras um bocadinho mais complexas para aumentar o léxico das crianças e foi classificada como sendo uma história, portanto, para entre os 6 e os 10 anos. Bom, como eu disse, portanto, vou abordar 3 formas de abordar a história e, portanto, vou explicar mais ou menos o que é que se fez. As 3 formas não foram, portanto, aplicadas por mim, eu só fiz uma, mas, portanto, estive a par de como é que as outras correram. Bom, antes de entrar na abordagem em si, eu acho que o contador de histórias no século XXI tem que ser uma pessoa extremamente criativa,
extremamente resistente e, sobretudo, resiliente, porque contar histórias hoje, como se contavam antigamente, não é uma coisa fácil. Portanto, nós estamos perante uma geração de crianças e de jovens extremamente estimuladas visualmente, muito habituadas ao mundo digital, mas eu considero que isso é um desafio, mas este desafio deve-nos continuar a fazer chegar às crianças e aos jovens o livro físico. Ele não se deve perder. Portanto, eu sou uma acérrima defensora da leitura, dos livros, fui sempre estimulada a ler e acho que eles devem continuar a ter o seu espaço. Simplesmente temos que ser mais criativos, temos que cativar as nossas crianças de hoje com outras formas, mas este contacto não se deve perder. Portanto, a primeira forma é uma forma muito conhecida, é a teatralização e, portanto, foi efetuada com crianças timorenses de 5 anos da escola de Odumal. Portanto, aqui o contador de histórias foi a própria educadora e aqui o desafio foi bastante grande. Porquê? Em primeiro lugar, as crianças de 5 anos não são crianças leitoras. Pronto, portanto, mexem nos livros, mas não fazem a leitura autónoma. Portanto, alguém terá que lhes ler a história. Depois, o facto de serem crianças timorenses é um segundo desafio, porque na verdade a língua delas materna é o tetum, não é o português, e portanto esta história teve que ser antecipadamente muito trabalhada, descodificar aqui uma data de palavras, traduzir para tetum para eles perceberem. O grande aspecto positivo deste conjunto de crianças é que culturalmente são crianças muito próximas da natureza. Desde cedo que são ensinadas a respeitar e a valorizar tudo o que os rodeia e, portanto, identificaram-se rapidamente com esta história. Portanto, perceberam realmente que estes bichos têm o direito a cá estar no planeta, têm uma função muito importante e nós temos que conseguir conviver com eles. Bom, a partir daqui, a educadora iniciou a teatralização, portanto, cada um encarnou um animal, com recurso a materiais, a recorte, a pintura, etc, etc. Portanto, fizeram umas bandoletes com os animais e representaram a peça de teatro. Portanto, foi uma atividade extremamente positiva, bastante diferente. São miúdos que, por um lado, são tímidos, mas são curiosos, e então a mensagem passou de uma forma bastante eficaz e foi possível, portanto, eles perceberem, foi uma forma de os envolver na história, de os envolver nesta conservação e perceberam muito bem a mensagem da história. Bom, a segunda forma é uma forma de abordagem mais tradicional, sou eu que a faço, portanto, é fazer uma apresentação com suporte digital da história e, portanto, assim, com uma plateia. É verdade que é uma apresentação mais tradicional, sem muitos acessórios, sem muitos recursos, mas eu acho que aqui a chave para conseguir captar os alunos tem muito a ver com a forma como nós contamos a história. Portanto, eu não posso estar à espera que um grupo de alunos esteja ali a ouvir-me sem parar e, portanto, a história tem que ser pontuada assim de pequenos momentos. Portanto, eu fiz isto em algumas situações em sala de aula ou noutras na biblioteca escolar, para valorizar este espaço. O espaço da biblioteca escolar, nesta altura de pandemia, teve que se mostrar um recurso importante, portanto, para chegar aos alunos e, portanto, é um espaço na escola que tem que ser sempre valorizado, não pode ser esquecido. Portanto, temos que deixar entrar a biblioteca na sala, mas também a sala tem que se dirigir à biblioteca escolar. Fiz apresentações a alunos de 4º e de 5º ano. Estamos já nos níveis em que os alunos, portanto, dominam já melhor a leitura, a compreensão das histórias e estamos a falar de uma temática que é abordada. Portanto, entre o 3º e o 5º ano, pelo menos aqui no sistema português, os alunos têm noção do que é biodiversidade, já começam a ter a noção de ecossistema, já têm a noção de que quando introduzimos um desequilíbrio num ecossistema, quebra-se ali um elo e isso vai ter consequências em todos os outros elementos do ecossistema e, portanto, a participação aqui já é muito imediata da parte deles e deve ser valorizada. Portanto, o que eu faço para envolver a audiência é que começo a contar a história, vou parando a história de propósito, para lhes perguntar se há determinada palavra que percebem, se me explicam o que é isto da decomposição, o que é isto da polinização, determinadas palavras, verbos que eu utilizo ali ou palavras mais complexas.
Entretanto, tento também encarnar na minha leitura cada uma das personagens, fazendo uma intuação diferente. A personagem principal, ou melhor, a líder desta revolta, é uma mosca e, portanto, ela tem que ter assim uma postura mais de líder. E, portanto, aqui é muito engraçado porque os alunos trazem muita coisa à história. Já tive críticas bastante positivas de que há bichos que faltam na minha história, que a minha história não está muito completa, que eu tenho que fazer a parte 2. O que é desafiante aqui é que é preciso mesmo conseguirmos manter a atenção e fazê-lo com poucos recursos, não é? Portanto, é muito a linguagem corporal que eu utilizo e a capacidade de os manter atentos, mas funciona muito bem. Obviamente não podemos estar aqui a falar de exposições muito longas, a história também não é muito extensa e é possível, portanto, fazer isto tudo. A terceira abordagem também não fui eu que fiz, mas aconteceu na minha escola e, portanto, foi contar a história utilizando uma técnica de teatro de papel japonês que é o kamishibai, portanto, uma técnica que remonta ao século XII. E isto ainda torna mais especial porque quem fez isto foram os alunos da educação especial. Portanto, alunos que têm, portanto, algumas dificuldades de vários tipos, cognitivas, etc., mas que têm depois também uma ótima aptidão para tudo o que é a parte das manualidades. E então eles construíram o kamishibai. Para quem não sabe, o kamishibai, portanto, é uma espécie de teatro de papel que tem uma estrutura, normalmente é de madeira, é uma estrutura retangular que depois tem umas portas, essas portas abrem-se e, portanto, fica um retângulo por onde de lado se colocam umas folhas de papel e cada folha, portanto, tem a pintura da história. Por trás, o contador, portanto, vai avançando na história, vai retirando as folhas de papel e, como guia, pode ter a história redigida, portanto, na folha. Isto é muito importante porque nós estamos a falar de um grupo de alunos que muitas vezes tem uma grande dificuldade em expor-se. E se nós tivéssemos de dizer que eles tinham que ir para a frente de outros alunos, assim, tal qual como estão, eles iriam retrair-se. Assim, estando atrás de uma estrutura destas, sentem-se muito mais à vontade. O que é aqui bastante interessante é que tudo foi feito por eles. O kamishibai foi feito com cartão canelado, com cola, foi decorado, as ilustrações foram feitas com eles e, portanto, eles agora vão conseguir também mostrar o resultado do seu trabalho a outras crianças. Portanto, isto foi muito engraçado porque houve um enorme prazer nestes alunos porque fizeram tudo de raiz. Bom, voltando então ao eixo temático que eu escolhi, esta capacidade de contar histórias e fazer dela uma poderosa ferramenta de comunicação, eu considero que as abordagens que aqui apresento, portanto, obviamente são um mero exemplo, há imensas formas, aliás, eu própria já consegui perceber que posso fazer as apresentações de outra forma. A verdade é que o que é importante aqui é que o contador de histórias tem mesmo que perceber o que quer fazer. Portanto, como quer fazer e para quem. E tem que ser muito bem planeado. Portanto, o leitor, o receptor, tem que realmente se sentir e apoderar-se da história, porque senão aqui qualquer coisa falhou nesta comunicação. Portanto, aquilo poderia ser uma poderosa ferramenta de comunicação, não o é, se isto não for bem pensado. Portanto, a história tem mesmo que conseguir chegar ao leitor para não ser descontextualizada e gostaria de terminar com uma frase de um romancista inglês chamado Edward Eggleston, romancista e historiador inglês, não, desculpem, americano, e que diz uma coisa muito importante que eu acho que encerra mesmo o poder que um contador de histórias pode ter, que é, o contador de histórias é aquele que traz um grande e duradouro presente. Lá está, portanto, se o contador de histórias conseguir envolver a plateia, conseguir comunicar de forma eficaz, eu acho que o que fica nos receptores da história é, portanto, uma boa memória e uma aprendizagem para sempre. E pronto, termino aqui a minha apresentação, esperando que tenham gostado e desejando a todos os participantes e a todos os que estão a ver as videocomunicações, portanto, umas boas jornadas. Muito obrigada.